Como você está vendo, essa tem sido a lição usada nesse trimestre. Nesse domingo nós fecharemos a trajetória de 13 salas. E de já, quero convidar a você que não participa das escolas das EBDs a participar conosco. É um trabalho muito importante. Como você está observando na tela, o comentarista desta lição é o nosso pastor, Dr. Douglas Batista. Aí você pode acompanhar mais abaixo. A supremacia das Escrituras é o tema discorrido nesse trimestre, com todas as salas. E para desenvolvimento do nosso pensamento, nós dividimos esse trimestre em 3 grupos. No primeiro grupo, nós temos as lições de 1 ao número 3. No segundo grupo, nós temos as lições referentes número 4 a número 7 e incluindo a número 13. E por fim, nós temos o último grupo, o terceiro grupo dessa trilogia, que é da lição de número 8 à lição de número 12. Nós não vamos aqui transcorrer os seus temas para a gente ganhar tempo. Você que é participante da EBD, com certeza você teve a oportunidade de poder apreciar os ensinamentos dados pelos seus professores referente a cada lição aqui citada. Dividir desta forma para que nós possamos fazer a nossa análise mais precisa e também ganhar tempo, né? Como você pode observar pelo tamanho do vídeo, a nossa análise aqui é de um apanhado geral. E para aprimorar este pensamento, nós organizamos estes grupos da seguinte forma. Como você pode acompanhar aqui comigo na tela, em grupo horizontal e grupos vertical. Você conhece o entendimento quando nós estamos falando do ponto de vista vertical e no ponto de vista horizontal. Pensando nisto, nós organizamos os conteúdos do nosso trimestre neste formato. Que este formato possa melhorar ou lhe ajudar a entender o que nós estudamos e como nós estudamos. Esta aqui já é o princípio da nossa análise. Este é o esqueleto central. Então, se você não imaginou nisso, o nosso trimestre ficou dividido nesta forma que você está vendo. Na parte vertical, no G1, que eu quero nomear desta forma, no G1 nós temos a lição de número 1, a lição de número 2 e a lição de número 3. E, continuando, na parte horizontal, em uma ordem cronológica, nós temos o G2, que é o segundo grupo. Nós temos as lições da de número 4 ao número 7 e a número 13. Isto na linha de entendimento horizontal. Seguindo a cronologia, na vertical, nós temos no G3, a lição de número 8, a lição de número 12. Então, observe que nesta proporção, nós temos 2 grupos na condição de vertical para um grupo que é para a condição horizontal. Ou seja, o grupo vertical sobrepõe o grupo horizontal, como sempre. E aqui nós já temos uma grande mensagem para nós, tá? Da parte vertical para a parte horizontal. Isso significa dizer o quê? Que o grupo G1 e o grupo G3, ele, segundo os princípios das lições, eles foram e são constituídos pela divindade. E no grupo horizontal, que é a parte que cabe aos homens, nós temos instruções, métodos, né, para melhorar ou para receber e se desenvolver naquilo em que Deus tem nos entregado. Ok? Como fica mais fácil compreender as lições olhando por esse prisma, neste panorama? Eu espero que eu tenha já lhe ajudado o suficiente para expandir sua visão. Que
que na verdade esse é um dos principais interesses da existência deste canal. Fazer com que você possa crescer na fé, se desenvolver na palavra e ter frutos poderosos para a sua vida, o suficiente para abençoar a sua casa. Vamos continuar a nossa viagem e fazer com que você possa se lembrar ou se relembrar, fazer uma reprise do que você assistiu no primeiro mês deste trimestre, as lições recorrentes a cada domingo, né, neste vídeo, nesta postagem, nesse projeto. Aqui nós temos o nosso primeiro grupo, que é o G1, na parte vertical. E aí nós temos as respectivas lições e os pontos que abordaríamos de cada lição. Nós não vamos abordar e pontuar cada ponto referente respectivamente a cada lição, senão vai ficar muito longo a nossa fala e cansativa, obviamente. A nossa intenção aqui é lhe trazer o que não foi mostrado para vocês no decorrer dos trimestres. O que você aprendeu neste primeiro grupo foi que o cânon sagrado que nós dispomos, ele foi construído por mais de 40 autores em um prazo ou período de 1.600 anos. Ao longo deste período foi escrito o que nós conhecemos. E este material, ele não foi escrito pela vontade do homem e nem pelos seus caprichos, ou seja, segundo as suas próprias intenções. Nós aprendemos que neste grupo nós tivemos a certeza de que estas escrituras foram inspiradas, né? Foram inspiradas e reveladas para o homem, segundo a necessidade de cada povo, né? Em seu espaço geográfico, especificamente. E mesmo comparando estes textos que, a princípio, foram preservados oralmente, através de parábolas, contadas de geração para geração, e preservada até o início da escrita, estes textos, comparando eles em nosso tempo com os originais, eles são fidedignos. Isso nós aprendemos no decorrer deste primeiro grupo das lições. Apesar de todas as ciências da arqueologia, dos textos, da crítica textual e tantas outras ferramentas de análise, de pesquisa, de filtro, enfim, que foram usados para dar autenticidade destes materiais, para nós, a maior prova da sua fidelidade, em sua totalidade, está na batalha que Jesus teve com Satanás no monte, a batalha do tá escrito. Vocês recordam isso? E exatamente é Mateus capítulo de número 4. A grande batalha que Jesus teve no monte com Satanás, num período do seu sacrifício, do seu jejum de 40 dias, já no finalzinho, conhecido como a Batalha do Tá Escrito, para nós, ali é a maior prova da fidelidade das Escrituras. Porque nós temos, de um lado, Satanás dando testemunho e o próprio Cristo, né, se defendendo com o mesmo material que Satanás estava acusando. Ou seja, o material base daquela batalha era um só, que era as Escrituras. Agora, um ponto muito interessante aqui, que a Escritura é esta. O nosso comentarista não abordou isto na lição, até porque eu compreendo, eu entendo, eu pude entender a sua linha de raciocínio. Tá? Mas deveria ser dito, porque a batalha do tá escrito, o Novo Testamento ainda não existia. É muito importante nós sabermos deste detalhe. Por que eu friso isto? Porque nos dias atuais existe uma corrente que quer abolir
o Velho Testamento, torná-lo obsoleto, sobre a premissa de que Cristo já cumpriu a lei, Cristo já cumpriu tudo o que estava proposto a seu respeito. Então, não há necessidade de mantê-lo. Vamos ficar apenas com o Novo Testamento, porque é a parte que nos interessa. Este é o pensamento, esta é a linha que nós estamos diariamente sujeitos a barrar com ela em uma rua qualquer, em uma circunstância qualquer da vida. Agora, veja isto. Na batalha do Tá Escrito, o Novo Testamento ainda não existia. Então, como é que esses querem, por todos os meios, fazerem com que o Velho Testamento se torne obsoleto? É impossível. Porque em uma visão geral ou simplista, o Novo Testamento é uma tradução do Antigo para as gerações futuras, revelando o próprio Cristo e o trabalho excepcional do Espírito Santo, revelando os mistérios que Deus tinha para o homem antes que o mundo existisse. Então, se nós abrirmos mão da existência do Velho Testamento, como é que nós vamos chegar ao entendimento perfeito sobre estas coisas? Como é que vamos interpretar o Novo Testamento se a ferramenta, o princípio básico que é a base da sua estrutura, ou seja, a sua estrutura é o Antigo Testamento? Como é que nós vamos compreender o Novo Testamento? Isso é inaceitável. Esse é o primeiro ponto deste bloco. O segundo ponto que eu quero ressaltar é a preocupação das convenções, exclusivamente ou especialmente da nossa convenção, em publicar um material desse para ser ensinado para nós. Tá? Esse é o segundo ponto. É o segundo ponto que eu desejo frisar. Porque, veja bem, para quem estas lições estão sendo ensinadas? Para uma igreja de 2000 anos. Tá? Nós temos 2000 anos. E em 2022, em plena era tecnológica, nós somos obrigados a nos submeter a esses ensinamentos. Você pode dizer assim, mas que coisa horrível é essa? Sim, você vai ver como é tão grave isto. Porque os entendimentos dos nossos pastores é somente um. A sua preocupação, as suas preocupações, também se resume em uma. Na estruturação do povo, da igreja. Esta crise sanitária nos revelou o quanto nós somos frágeis. O quanto nós não acreditamos ou temos dificuldades, isso ficou bem claro nesse período, nesse curso desta crise sanitária, que a nossa fé em relação à palavra, ela é frágil, é sensível, muito sensível. Mostrou que nós não temos a fé suficiente para passarmos por uma tribulação. Não temos. Não temos. Essa crise deixou isto revelado e estampado em todas as faces deste planeta. Nós não temos estruturas. Embora que conhecemos a verdade, que nos rendemos à mensagem do Evangelho, mas revelou-se que nós somos frágeis. E a preocupação destes homens é uma só, porque os ventos de doutrinas se fortaleceram, se multiplicaram e engoliram milhares, e feriram outros. E muitos estão à beira da morte, afundados em traumas psicológicos, em tantas outras coisas. Você pode dizer, eu não sou assim. Certamente você é um daqueles
que botou uma placa na frente da sua casa que não receberia visita no meio dessa circunstância da vida, para não dizer uma outra coisa aqui. Isso é humilhante. Imagina como ficou a expressão do dono da igreja. Porque o poder de repreender tais coisas, de combater tais flagelos, é nosso, é da igreja. E nós nos sujeitamos, mesmo com direitos constitucionais, nós recuamos. Em nome da civilidade, pelo amor de Deus. Então nós temos que aprender sobre estas coisas novamente, tudo novamente. Nós temos que saber que Deus está preocupado em alimentar o seu povo, e o seu alimento é verdadeiro, o seu alimento é fiel. Foi Ele quem nos outorgou, foi Ele quem nos ofertou, foi Ele que tornou isso possível, acessível. Nós temos que voltar para a sala de aula para aprender sobre isto, que a inspiração da palavra foi pelo Espírito Santo, sobre o sopro do Espírito Santo, sobre a vida de homens no passado. Nós temos que aprender novamente a estruturação da nossa fé, que é o Espírito Santo que mantém a fidelidade e a preservação desta palavra em dias atuais, em meio às turbulências. E com isto, manter-nos em pé de alguma forma, crendo ou reavivando a nossa fé, de que estas coisas é uma verdade. Imagina esta situação. E este conteúdo não está sendo ensinado, não está sendo transmitido, não é para os nossos amigos. São para nós, para nossos irmãos. Esta é a preocupação. Isto está sendo ensinado novamente para nós. Nós somos obrigados a passar novamente por estes ensinamentos, porque parece que nós não aprendemos. E a prova está no nosso comportamento, no transcorrer desta crise sanitária. Também existe uma outra face neste quadro. É que os pregadores anticrise, tá? Agora, com o retorno aos púlpitos, a mensagem que era pregada antes não está funcionando hoje. Você consegue compreender isto? As mensagens que nós ouvíamos antes desta crise, hoje elas estão sendo pregadas, mas não estão sendo aceitas pelo povo. Então os pregadores, eles têm que se remodelar novamente, eles têm que se estruturar novamente, porque a forma, os métodos que eram usados não funcionam. Isto deixou bem claro. Então todo mundo tem que se organizar. E a pergunta que fica no ar é que não adianta, tá? Você que é mensageiro, que é pregador da palavra, não adianta, não insista em continuar com os métodos usados antes da pandemia. Porque não funciona, eu vou lhe dizer por que não funcionam. Porque foram os primeiros a se esconderem. Foram os primeiros a bater as suas portas, recuarem. Ah, mas nós não temos prova disso. Não temos. O silêncio é o suficiente. Fala muito mais além do que nós podemos imaginar. E agora retornam aos púlpitos como se nada tivesse acontecido. Para com isso. O povo está adoecido, o povo está enfermo. Isto é visível no semblante dos irmãos. A nave da igreja está com o semblante abatido. E você quer continuar com a pegada antes? Não dá. Você quer continuar? Tá, me mostre quantos foram curados deste vírus. Quantos foram restaurados no meio da crise em que estavam entubados ou hospitalados?
Me mostre os que se levantaram. Então não funciona. Não funciona. Todos temos que nos remodelar. Isto é fato. E muitos estão perdendo a oportunidade disto. A escola bíblica, ela é livre. Você não paga um centavo. Tá? Você está ouvindo os seus pastores, você está ouvindo aqueles que cresceram junto com você, que vocês conhecem. Não posso imaginar outra forma da igreja prestar auxílio ao seu povo. Essa é uma das ferramentas cruciais que é o ensino. Agora você precisa fazer alguma coisa, você tem que se dispor, tá? Você tem que encontrar uma forma, um tempo, se organizar novamente e voltar à sala de aula. E a sala de aula não existe uma outra tão qualificativa que a nossa EBD. Você pode observar a partir deste ponto o quão é importante o trabalho da CPAD, das convenções, em ensinar um material como esse. A partir deste projeto você pode observar a importância e a preocupação que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Olha a forma, olhe para nossas lições e observe como é que Deus está trabalhando no meio do seu povo. Agora, o efeito não pode ser o esperado se você não participar. Aí você vai dizer, você pode questionar, então Deus pode estar perdendo tempo? Não, Ele não está perdendo o seu tempo. O risco que está acontecendo, o que é possível acontecer, é Deus levantar outro em seu lugar e botar lá no seu lugar uma outra pessoa. Mas Deus não trabalha em vão. Se fosse assim, a sua palavra voltaria vazia, e ela não volta vazia. E quando montava este pensamento, quando eu concluí, eu pude ver claramente a preocupação do Espírito de Deus para com o seu povo. Deus está preocupado conosco, porque Ele conhece as nossas fragilidades. Então, meu irmão, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não sei, pule, esperneie, grite, não sei. Faça alguma coisa. Mas alguma coisa tem que ser feita. E esse ponto de partida é você quem dá. É você que deve fazer. Esse ponto de partida ele tem que nascer de você, para que possa contagiar outros e assim sucessivamente. Porque a igreja de Cristo, ela não é mecânica, ela é orgânica, é viva. E um grande meio para entender isto é quando se acende uma fornalha. O fogo começa por um gravetinho, tá? O fogo começa por um gravetinho. De um graveto, o fogo se alastra e queima tudo o que está presente. Então eu sou esse graveto. Você também é este graveto. Talvez você não se considere ou possa se considerar o bambambam, não sei. Mas sou o gravetinho. Você também é. Então desse graveto pode surgir um grande incêndio. Você entende a metáfora? Eu sei que você compreende, você é inteligente. E isto se aplica a exatamente isto. Observando o nosso esquema, você observa que existe um grupo de lições estruturada horizontalmente, ou seja, que espera da gente. O que nós devemos fazer, o que é preciso você fazer, o que precisa ser feito. Isso é do homem. E simplificando a mensagem, Deus já está fazendo a parte dele. Agora compete o homem fazer a sua.
para que as coisas aconteçam, para que as coisas dê certo. É difícil aprender isso novamente, né? Eu imagino que seja muito difícil.